Então, acho que se você quer entrar na política, pense nisso. Você tem que gostar de gente. Segundo, a minha vida na comunidade me credencia eu entrar na política? Oi pessoal, hoje eu tenho a satisfação de entrevistar mais uma vez aqui o meu amigo Frutuoso. Se você não conhece Frutuoso, não se preocupe, ele já vai falar quem ele é, o que ele faz, mas eu acredito que vai te ajudar muito aí na sua pré-campanha eleitoral. Frutuoso, seja bem-vindo, já vou te perguntar de cara aqui, quantos municípios hoje você assessora com o seu trabalho e diga qual é o seu trabalho, por gentileza. Uma satisfação estar de volta aqui, né, esse canal de vídeos que o Daniel mantém na internet falando sobre marketing político. Eu hoje trabalho em Santa Catarina em aproximadamente uns 8 a 10 municípios e mais ou menos esse mesmo número no Rio Grande do Sul. O meu trabalho consiste em consultoria na área de comunicação política. É buscar a informação na população através de pesquisas qualitativas e orientar a forma com que o prefeito vai fazer com que suas ações cheguem na população de uma forma correta, de uma forma eficaz, usando da melhor maneira todos os meios de comunicação que nós temos hoje à nossa disposição. Tanto os meios tradicionais, como os meios digitais ou tecnológicos que surgiram mais recentemente. Então, eu busco, através de pesquisa, traduzir esse sentimento da população e também traduzir essa informação que a prefeitura gera para que a população entenda com a linguagem de cada um dos meios. Isso consiste em muito treinamento de equipes, basicamente treinamento de equipe de comunicação, treinamento de secretários e essa consultoria que é apontar os caminhos, né, traduzir esse sentimento da população apontando caminhos. Quanto tempo já você está na área? Eu trabalho com campanhas eleitorais há mais de 30 anos. Eu participei da primeira campanha em 1988, então faz 31 anos esse ano que eu trabalhei já ajudando a montar programas de rádio, na publicidade, numa campanha de prefeito na cidade de Caçador. Perdemos a eleição, mas a experiência foi ficando e tal. De lá para cá, trabalhei em várias campanhas municipais, fiz 3 campanhas do deputado estadual Valdir Cobalcini, as 3 vitoriosas, fui mais votado no PMDB aqui em Santa Catarina. Trabalhei em 4 campanhas antes do Cobalcini, do deputado estadual Reno Caramori, que foi uma figura bem conhecida na política catarinense. Partidos antagônicos. Exatamente, o Reno se elegeu, me parece que para 7 mandatos, se elegeu 6 mandatos. Eu trabalhei com ele as eleições de 1990, 94, 98 e 2002. Daí depois acabei tomando outros caminhos, é meu amigo até hoje, ele desistiu da política, não da política partidária em si, mas não é mais candidato. Uma das figuras mais fantásticas que eu conheci, inclusive na minha página de Facebook eu gosto de escrever histórias da política, estou sempre escrevendo histórias dele, uma pessoa maravilhosa, exercia um poder de carisma sobre o eleitor de uma forma muito interessante. Também fiz muita campanha de prefeito, nessa última eleição participei de uma campanha de senador, foi uma experiência bem interessante. Fora do país? Tivemos uma experiência numa eleição internacional, né, lá em Angola, que é uma consultoria mais popular, um pouco à distância. Uma experiência muito longa em campanhas eleitorais, gosto disso, estudo isso, busco entender isso, né, essa separação do que é marketing político, do que é marketing eleitoral, né. Vamos começar com essa pergunta, então, o que é marketing político e o que é marketing eleitoral? Marketing político é basicamente tudo aquilo que o político faz sempre. Então você ganhou a eleição, assumiu no dia 1º de janeiro, o teu comportamento ele precisa ser norteado por noções de marketing. O pai do marketing, lá, o Philip Kotler, né, ele definiu que o marketing se resume a 4 elementos, os 4 P's do marketing. Então ele define lá como nós precisamos de um produto, preço, uma praça e a promoção. Como é que nós trazemos isso, né, para o nosso campo que é a gestão pública?
Nós temos um produto que é o nosso trabalho, que é a gestão em si, é o produto que você tem para oferecer. O nosso preço é o voto, né? Na democracia, o preço do poder na democracia é o voto. A praça é a cidade ou o estado, depende da eleição que você disputou, e a promoção é a forma com que você se comunica. Então, esses 4 elementos eles precisam estar presentes dentro da gestão. A maneira como o prefeito se comporta, como ele fala com a população, como que ele inaugura uma obra, como que ele lança uma obra, até como ele decide a prioridade de uma obra, tudo isso está baseado em elementos de marketing. Seu posicionamento sobre temas polêmicos, isso tudo é marketing político. E isso também envolve a pessoa que não ganhou uma eleição, por exemplo, claro, ela que está fora? Também. A formação da tua imagem, se você quer ser um político ou tu é um político sem mandato, a tua imagem, a formação dela, a manutenção dela na sociedade, ela está focada em elementos de marketing. E aí você tem o marketing eleitoral. O marketing eleitoral é aquilo que tu faz lá na campanha. Nos 45 dias ou 30 dias que vai ser a próxima campanha. Aí sim. Então eu gosto de fazer essa analogia à agricultura. O marketing político é o tempo de plantar. Você tem ao longo da tua vida para plantar, ou ao longo de um mandato para plantar. O marketing eleitoral é tempo de colheita. O cara que consegue fazer um grande marketing político ao longo do seu mandato, lá no marketing eleitoral ele precisa apenas mostrar um número. Validar. Só validar, só dizer, ó, gente, agora chegou a campanha, meu número é tal. E para aquela pessoa que ela não entrou para a política ainda, vamos dizer que ela pensou nisso agora, estamos em final de 2019, ano de 2020 tem eleição. O cara pensou hoje, eu quero ser candidato. Isso dá tempo de construir ainda essa imagem? Pensou atrasado, mas assim, a imagem que a pessoa tem na sociedade, ela está construída. Eu ouvi isso quero citar a fonte, mas eu acho que é do Duda Mendonça. Duda Mendonça, uma vez, numa palestra para profissionais de marketing, ele disse que o candidato ideal, ele é a soma de 2 coisas bem interessantes. Ele é a soma daquilo que tu é fora da política, com aquilo que tu pode oferecer de diferente do teu concorrente para o eleitor. Então, como é que ele explica isso? Se você é um bom pedreiro, né, a cidade sabe que você é um bom pedreiro, e se você entrar na política, ele vai dizer, pô, esse cara dá um bom político. Ele contrata uma obra, ele entrega no prazo certo, ele cumpre com a palavra, faz ela direitinho, e ele vai ser um bom político. Então, é a soma de quem você é fora da política. Se você é um bom médico, atende as pessoas direitinho e tal, né, atende com carinho, com jeito, tá? Os médicos, quando são assim, tem chance de dar muito bem na política. Mas em qualquer profissão, o eleitor vai avaliar o que tu é fora da política. Se tu é negador de conta, não cumpre teus compromissos, ele vai falar assim, isso aí sim, só faltava entrar para a política. Então, é a soma disso com aquilo que tu vai oferecer. E aquilo que tu vai oferecer, basicamente, é lá na campanha. Tu vai dizer o que eu vou fazer, né? O que você vai ganhar me elegendo, que é a tua proposta. Mas se você não tiver uma vida que te dê essa credibilidade para a proposta, não adianta entrar nem 10 anos antes, ou um mês antes, ou 60 dias, tá? Então, não fiz nada ainda pensando em política, mas quero ser candidato a vereador no ano que vem. O que eu faço hoje? Eu acho que os 2 principais ativos que o candidato ainda tem hoje é o tempo, né? Esse é um grande ativo, só que todo mundo tem o mesmo tempo. E o segundo ativo, principalmente para uma pré-campanha de vereador, comece a catalogar, a cadastrar quem são as pessoas que vão estar com você. As eleições, elas vão ter cada vez mais uma influência digital, WhatsApp, para transmissão de propostas e tal. Quem tiver o maior número de cadastro de pessoas, ele sai de casa já com um caminho bem trilhado. Você imagine o seguinte, na campanha analógica mais antiga,
Você já foi candidato a vereador, né? Você já foi vereador. Sim. Isso foi antes do WhatsApp. Certo. Você ia lá visitar. Campanha de 90 dias. Você ia lá visitar uma família, né? Conversava com ele, ia lá, pedia o voto. A chance de você voltar a ver aquela família durante a campanha era muito pequena. Porque a agenda... mais 90 dias, né? Mesmo sendo 90 dias, agora é muito menos, tá? Sim. Mesmo 90 dias era difícil. Hoje você vai fazer a mesma coisa. Não existe milagre de eleição na internet, a menos que seja um influencer digital e tal. Mas o que você vai fazer? Você vai potencializar a tua campanha analógica com a internet. Tu vai lá visitar o cara, vai conversar com ele, falar que tu é candidato, ou tu é pré-candidato, que é o momento que nós estamos hoje, e vai cadastrar ele. Se você antes só via ele uma vez, agora se tu não for chato ou invasivo e tu tiver conteúdo relevante, tu pode falar com o cara todos os dias. Então, é esse capital de cadastro de pessoas que eu aconselho para o cara que quer ser candidato, a primeira coisa ele fazer hoje, começar a fazer uma lista. Quem que pode estar comigo? Primeira coisa, é minha família. Se eu não tiver nenhum apoio da família, posso abandonar. Né? É minha família. Aí vem os amigos lá da igreja, os amigos do futebol, os amigos do clube, da associação de moradores. E vou fazendo esse cadastro, vou procurando saber quais as pessoas que eu posso contar. Que pode ser a eleição mais digital que existe, mas ela é feita de gente. Quem vai votar? Quem vai votar é uma pessoa. Quem vai votar é uma pessoa. Eu tenho que ter a capacidade de mobilizar essa pessoa a votar para mim e ainda pedir voto para mim. E aí sim, a ferramenta é muito importante. Então, eu tenho que gerar conteúdo. Não adianta, o WhatsApp não vai dar eleição para ninguém se você não tiver conteúdo. Mas se você tiver um bom cadastro, e aí o conteúdo, você vai se assessorar, vai buscar um profissional, vai tentar entender o que as pessoas estão buscando. O momento hoje é de começar a cadastrar pessoas. Fazer a rede. Tem três jeitos de pescar. Pode pescar no mar, o peixe é grande, mas é bem mais difícil. Pode pescar no rio, né? Peixe médio e tal. E tu pode pescar no pesca e paga, que é moleza, só chegar lá e puxar. Para pescar no pesca e paga tem que ter a rede. Né? Então quem tiver redes de contatos boas vai ter grande facilidade para utilizar a internet e aí sim transformar essas pessoas não só em eleitores, mas também em divulgadores de suas ideias, que é o cabo eleitoral tradicional, transformar ele num cabo eleitoral digital. Frutuoso, o cara assim tá naquela dúvida, por exemplo, assim, será que eu levo jeito para política? Como que eles têm esse feeling, assim, sem disputar nenhuma? Por exemplo, o cara quer disputar, mas nunca disputou, como é que ele faz esse termômetro? Será que é possível? Acho que eu tenho que se fazer uma pergunta primeiro. Eu gosto de gente? O político tem que gostar de gente. Porque para quem está fora da política, às vezes a vida do político ela é muito glamurosa, porque o cara vê situações sempre faceiro, bem arrumado, terno, gravata e tal. Dá a impressão que são só coisas boas, né? Mas a vida do político, principalmente no interior, e o vereador, que é a porteira de entrada da democracia, que é o cara que está mais próximo do eleitor, gente, tem que gostar de gente. Falando isso, lembrei agora. O deputado Reno Caramori, que eu trabalhei com ele em algumas campanhas, ele protagoniza histórias engraçadas por causa disso. Mas ele é um cara que gosta muito de gente. Pessoa simples, gosta de tomar uma cachaçinha, tomar um mate e tal, gosta de gente. Isso fazia com que, a época quando ele estava em Caçador, por exemplo, várias vezes eu passava na casa dele de manhã pra gente sair pra campanha e tal, então o motorista passava, me pegava na minha casa e ia passar na casa dele. Chegava lá assim, tinha 20 pessoas esperando falar com ele. Isso fora de campanha também, fora da campanha. Isso que ele não é doutor, né? Não, com problemas para ele resolver, tá? Por quê? As pessoas sabiam que ele gostava de gente e eles nem resolviam, não tinha nem condição para resolver o problema, mas ele tratava bem um aqui, conversava com o outro, passava a mão no outro, abraçava o outro e todo mundo ia embora feliz. Então, acho que se você quer entrar na política, pense nisso. Você tem que gostar de gente. Segundo, pense sobre aquilo que eu falei anteriormente. A minha vida na comunidade me credencia eu entrar na política ou você é um mais do mesmo? Não, eu tenho uma vida direitinha, eu sou um cara que participo da associação de moradores, eu participo da APP, da escola do meu filho. Eu gosto de ter participação popular. Esse é o segundo ponto.
Primeiro, gostar de gente. Minha vida me credencia. E o terceiro, o que é que eu defendo? Lá no fundo, todos nós defendemos alguma coisa. Qual é a bandeira que eu defendo? Eu gostaria de ser vereador porque eu quero ir lá brigar pela construção de um posto de saúde 24 horas no meu bairro. Pô, eu já tenho uma bandeira, eu já tenho algo para que eu possa começar a mostrar a importância de ser vereador. Uma causa, né? Eu tenho, exatamente, eu posso ter uma causa, né? Eu gostaria muito que a prefeitura tivesse mais atenção com os animais de rua, com a adoção de animais. Eu defendo a causa animal, uma coisa bonita, está na moda, tem um monte de gente. Realmente, se eu faço isso diariamente, eu já estou fazendo isso antes de ser vereador. Opa, isso me credencia, então, a ir buscar um apoio maior através do poder público. Não existe forma, dentro da democracia, de você mudar algo que você não goste ou que você acha errado, que não seja através da política, da boa política. Então, como é que é a frase do Tadeu Comerlato, né? Política é a arte de fazer o bem, o resto é politicagem. Se você entrar com esse pensamento, que é a arte de fazer o bem, seja bem-vindo à política, seja bem-vindo, né, a esse mundo fascinante que é o sustentáculo da democracia, que de todos os regimes diz que não é bom, mas ainda é o melhor. É verdade. Frutuoso, no teu trabalho, nas suas andanças, assim, você já percebeu eleições perdidas ou eleições ganhas? Isso existe mesmo ou isso é um mito? Existe. Existe eleições, por exemplo, mas existe eleição ganha que foram perdidas, tá? Nós temos que entender uma coisa, o eleitor é soberano, tá? E o eleitor, a grande maioria, ela decide na última semana. Você começa, às vezes, virar uma eleição 3 dias antes da eleição. Mas o eleitor vai dando indicativos de para quem que ele vai votar ou para qual é o perfil de candidato que ele gostaria de votar. Aí entra o marketing, né? O marketing político. Tem um pensador, acho que ele é francês, ele nasceu na Bélgica, não sei o que, na França, uma coisa assim, chamado Roger Gerard Schwarzenberg. Esse cara, ele escreveu um livro chamado Estado Espetáculo. Quem gosta de sociologia ou de política, é uma leitura bem recomendada. Ele, estudando a sociedade ao longo do tempo, ele percebeu que nós seguimos 4 tipos de líderes, que são arquétipos, né, da sociedade. E isso na política, tu precisa ver como isso funciona, né? Então, ele traduzindo, na tradução do francês lá, os 4 tipos de líderes. É o herói, o pai, a pessoa igual a nós, e o que ele chama de líder charme, que é uma pessoa muito simpática, né? Uma pessoa que trata todo mundo bem. E em determinados momentos da vida ou da política, um desses líderes é aquilo que a pessoa que a sociedade procura. Um exemplo bem simples daí. O presidente Jair Bolsonaro foi eleito dentro do arquétipo do herói. Nós estamos num momento delicado, fragilizado, corrupção, instituições frágeis, partidos políticos frágeis, e ele entendeu esse vácuo e apareceu como o cara que ele não dizia nem o que, mas que ia mudar tudo que estava aí. Era exatamente o que as pessoas queriam era mudar. Não precisa nem dizer para que isso vai mudar, mas eu vou mudar. E que não me roube, né? Exatamente. Um cara que vai... a comunicação atingia as pessoas com as quais se identificavam com ele. Por exemplo, quando você vai tratar de um assunto segurança pública, não atinge nós aqui em São Lourenço do Oeste, mas nas grandes cidades, né, nas médias e grandes, é um problema que atinge toda a sociedade. Aí você chega lá fazer uma proposta sobre segurança pública. Primeira coisa que o cara fala: nós precisamos investir em educação, nós só vamos diminuir a violência investindo em educação. O cidadão sabe que esse papo é balela. Nós temos que investir. Ou que é a longo prazo. Nós temos que investir em educação, óbvio, tá? Mas vai resolver isso daqui a um século. Ele chegava e falava: não, bandido bom é bandido morto.
Encurtava o caminho. Encurtava o caminho. Aí eu posso pensar diferente dele, tá? Não sou bolsonarista, mas o cara que está lá, morando na favela em São Paulo, num lugar acossado pelo bandido, que não pode andar na rua, que não pode ser assaltado, resolvi meu problema. Né? Esse é o cara. Esse é o cara, sabe? Então, nesse momento, era isso. Nesse momento, nós tivemos um outro momento bem interessante, recente da política, onde o arquétipo que o eleitor queria era o pai, que foi o fim do governo Lula. O final do governo Lula, nós estávamos com a economia bem acertadinha no Brasil, não tinha desemprego e tal. Tanto que se o Lula quisesse e ele mandasse um projeto para o Congresso para dar mais um ano de reeleição, passava, naquele momento passava e ele teria sido eleito. Né? Então o que o eleitor queria naquele momento? Alguém que o protegesse, sabe? Alguém que não deixasse ele perder aquelas conquistas que ele tinha alcançado. E melhor para fazer isso é o pai. Mas daqui a pouco tu consegue fazer isso melhor ainda. Tu encontra a mãe. Analise tem isso. Cara de pai, mas analise isso. Tem um momento lá, um dia na política, tô brincando, que o Lula, ele tá dando um discurso, ele fala assim: aqui tá a Dilma, que é a mãe do PAC. Lembra disso? E começa a trabalhar todo esse negócio da mãe. Tem um momento que começa a suavizar a imagem da Dilma. Ela passa a ter mais imagem de mãe. Ela tinha uma imagem assim mais durona, ela começa mais suave. Ela passa a usar um colar de pérolas. Sempre nas fotos que ela aparecia. Só mãe usa colar daquele jeito. E aí acontece mais uma coisa que talvez não tenha nada a ver com a outra. Sim. Pode ser uma grande coincidência. Ela se transforma em avó. A avó é mãe 2 vezes. Constrói-se um grande arquétipo em cima dela, que era o que o eleitor queria naquele momento. A consequência disso não é isso que nós estamos debatendo aqui, mas é puramente marketing. Então, isso é construção de marketing político. Isso é construção ao longo do tempo. O próprio Lula é um grande arquétipo. Ele é o homem simples, né? Aquele que sai das massas para liderar liderar as pessoas iguais a ele. Então eu gosto muito desse negócio dos arquétipos, e ele bate com grandes políticos que nós tivemos na nossa história e grandes políticos na história da humanidade. Até que ponto, na tua visão, o marketing pode potencializar um candidato? Muito ser bem usado. Só que o candidato tem que ter as qualidades. Marketing não traz qualidade para candidato, mas bem usado ele potencializa essas qualidades. Vamos pegar um exemplo assim bem prático. O cidadão é um médico, tá? Um médico que tem um perfil humanitário. As pessoas já sabem disso. As pessoas já vão lá, o cara atende fora de hora, às vezes tem dinheiro, não tem, é atendido. Como que o marketing vai potencializar isso? Se ele fizer uma boa rede social, vamos imaginar assim, um Facebook, que é o mais fácil de fazer, e consiga com que várias pessoas que ele atendeu fora de hora, que ele foi legal, grave um depoimento, não ele falar. Ele falar fica parecendo uma coisa meio forçada. Mas que pessoas que ele ajudou gravem depoimentos nesse canal, gravem um vídeo, façam comentários legais sobre isso, o marketing vai potencializar isso. Algo que ele já era. Essa qualidade que ele já tinha. Vamos imaginar que esse médico, ele só atendia o básico, cobrava dos caras, não dava moleza, não ferro. E ele resolve entrar na política e contrata um cara do marketing. Linha dura. Ele contrata um cara do marketing. E o cara do marketing resolve, então, transformar a imagem dele para ele ser um cara legal. Não vai colar. Mesmo que ele mude e passe a fazer algumas coisas, que eu vou dizer, é só porque está na eleição. O povo já entendeu. O que difere muito o marketing político do marketing comercial? É aquela história do cara que é contratado para fazer uma consultoria sobre um sabonete. Né? Então as pessoas não estão comprando aquele sabonete. Comprou aquele sabonete só no mercado. O cara pesquisa daqui, pesquisa dali, pesquisa de lá, e ele descobre uma coisa natural. O cheiro daquele sabonete não agradava as pessoas, podia ser bom e tal. Então ele vai lá,
chama os caras do setor de química e diz, gente, pesquisei lá com 20 mulheres, elas cheiraram isso aqui e não gostaram. Então vamos pegar esse outro sabonete aqui, estudar o cheiro deles, vamos fazer um cheiro igual. E tu vai lá colocar o sabonete na prateleira e vai fazer toda uma comunicação dizendo que ele está agora com um novo cheiro, né? Um novo perfume. E as pessoas vão cheirar e vão ver o novo perfume e vão passar a comprar o sabonete. Funciona muito legal no marketing comercial. No marketing político, as pessoas sabem que nós somos gente e nós não mudamos assim por um simples toque de química. Entendi. É muito difícil. Aí vem essas grandes enganações que às vezes aparecem em eleição e até convencem e o resultado depois no poder é um desastre total. Então, o marketing político, ele potencializa as tuas qualidades. Qualidades que você já tem, que as pessoas já observam em você. Aí sim, você vai fazer utilizando os 4 P's ali. A base de tudo é aquilo ali. Utilizando aqueles 4 P's, tu vai potencializar essas qualidades. Mas eu não curto muito essa ideia de que você embrulha um produto, deixa ele bonitinho e entrega para o público. Você pode pegar, traduzir o que o cara pensa em palavras que o público entenda, mas o pensamento é dele. Qualquer profissional de marketing que venha com essa ideia de que se faz transformação em candidato, que se pega um candidato e transforma ele numa peça vendável, não existe. Vai ser um fake. Pegue a história. Todos os caras que nós temos recentemente, eles têm histórias construídas ao longo do tempo. Ah, mas o Bolsonaro foi 28 anos deputado e não fez nada. Mas ele, ao longo do tempo ele ficou falando essas coisas. Ficou construindo essa narrativa. Tu imagina se o Geraldo Alckmin falasse que bandido bom é bandido morto, tu ia acreditar? Não. Não tem jeito para dizer isso. Geraldo Alckmin tem jeito para dizer assim, vamos fazer um grande programa de segurança, vamos ampliar as cadeias, vamos fazer não sei o quê, até tu ia acreditar, não, o cara foi governador de São Paulo, o cara pode fazer. Então, tu não consegue botar na boca do cara a palavra que ele não sabe dizer. Tu pode, claro, dar um treinamento de media training, para ele falar corretamente, traduzir as palavras, trazer para um português compreensível. Tudo isso o profissional faz e, se for preparado, consegue fazer. Mas a essência da coisa está aqui dentro, você que traz contigo, não adianta, ninguém vai mudar. Eu tive uma passagem em Brasília, eu conheci o Jair antes, muito antes dele ser candidato a presidente, e vamos dizer, essas falácias dele que ele fala hoje, que está potencializado devido ao cargo, ele já falava lá atrás. Exatamente isso. Ele não criou isso agora, né? Não, ele não é produto de uma criação, ele é produto daquilo que a gente chama de uma narrativa. Ele apareceu um vácuo onde os próprios políticos criaram isso, deixaram a coisa chegar nesse ponto em que a narrativa dele ocupou um espaço. Muita conversa que é hipócrita, mas que são sentimentos que nós temos, né? Por exemplo, vamos falar sobre família, aí você vai teorizar um monte, né? Porque a família, hoje ela independe do gênero e tal. Ele não, família é homem e mulher, pronto. Podemos até pensar que não é, eu discordo, eu acho que família é muito maior do que isso. Mas mais da metade da população acha que é isso. Ele falou com elas, ele não precisa do meu voto. Entendeu? Ele soube usar muito bem isso. Hoje, eu acho que hoje a comunicação dele está pecando, mas aí é outra história. Né? A comunicação governamental é muito diferente da comunicação. Comunicar um mandato é muito diferente de comunicar uma campanha. Na campanha você tem o calor, tem a emoção, tem o nós contra eles, todo mundo se entusiasma. No mandato aí o cara começa a avaliar. O que eu estou ganhando com isso? Se você não estiver ganhando nada, se a tua vida não mudou, se o churrasco não está na mesa no final de semana e a cerveja não está gelada, tu já começa a achar que a coisa não está caminhando muito bem. Frutuoso, então muito que tu falou até agora envolve o tempo, o time. Então você acha isso que é uma coisa também importante para a eleição? O time certo. Muito importante. E vou falar um negócio bem interessante, que às vezes aparecem em eleições assim, uns caras assim que eles aparecem na época da eleição, ser candidato e ganham. Nós foi um caso meio semelhante aqui, né? Nós aqui, nosso município foi
de momento que a dupla surgiu, assim, né? Pois é, mas aí tu vai ver, tá, vamos pegar esse exemplo aqui. Mas não é. O Calef já tinha disputado a outra eleição. Sim. Tá? Ele tinha um recall, ele tinha uma construção. Então é isso que eu quero falar. São pessoas que às vezes assim, o cara, ele não estava sendo observado como político, mas estava sendo observado como cidadão. Aí quando o eleitor viu o cara surgindo na política, ele disse, mas esse é o cara dos meus sonhos. Esse que eu queria. Esse é o cara que eu queria, né? Nós tivemos uma eleição, Três Etilhas, ali, que é uma cidade que eu dou consultoria. Quando o Mauro foi eleito o primeiro mandato lá, ele era executivo da Tirol, né, empresa que pertence para a família dele, e eles estavam profissionalizando a gestão e tal. Ele saiu fora, foi para o conselho e ficou meio sem ter o que fazer. Era próximo da eleição, se candidatou a prefeito. Ninguém esperava. Ganhou a eleição. Por quê? Todo mundo sabia que ele era um executivo de sucesso, né? O cara que fizeram a Tirol numa pequena leitaria, um grande condomínio de laticínios, um complexo industrial de laticínios. Quando os caras viram ele candidato, eles, esse cara vai tocar a cidade para mim. Então, não é porque o cara não estava na política partidária no dia a dia, mas a cidade sabia, diz, meu Deus, esse aí é o cara, né? Esse aí é o cara, não precisava nem ter plano de governo, sabe? Era só dizer assim, gente, eu vou fazer as coisas meio do jeito que eu fazia lá na Tirol, lá e tal, fazer esse troço dar certo aqui. Então, não se faz da noite para o dia, sabe? A coisa vem sendo construída. Mas também o tempo é importante, porque talvez ele surgiu numa hora que não tinha essa pessoa, né? Com esse perfil, no caso. Só tinha ele com esse perfil. Os outros eram políticos tradicionais, dos quais a cidade já conhecia. E era o mais do mesmo, né? Entre votar por mais do mesmo e o cara que pode ser diferente. E ele fez a diferença, tanto que foi reeleito aí com uma diferença grande de votos, está fazendo lá uma grande gestão. Mas o tempo, ele é tão importante como um ativo para você estabelecer, né, tuas conexões, para estabelecer tua comunicação, para divulgar tua causa, como ele também é importante para você saber a hora do bote, né? A hora de fazer um bom acerto político, de acertar uma boa coligação, de esperar às vezes a coisa acontecer. Os políticos mais tradicionais tinham um ditado que tem muito a ver com nós aqui no Sul, que carreira se ganha no atar, né? Para os mais jovens, que são da geração youtuber, carreira é uma corrida de cavalos numa cancha reta de 400 metros. E como é que se ganha? Como é que eles diziam que isso se ganhava? Se ganhava combinando com quem você ia disputar e quais eram os outros cavalos que estavam no páreo. Então, é um ditado que todo político fala, não, você ganha no atar. E numa eleição de prefeito isso é muito importante. Bem amarrada, né? É uma coligação bem feita, a chance de eleição é muito grande. Então a carreira continua se ganhando no atar, né? Na hora que combina os parelheiros, se dá a largada para a carreira. E isso é muito importante, ter o feeling, ter o momento para ajustar uma coligação, para não ser aquela coligação feita só baseada em interesses. Tem grande chance, quando tu faz um amontoado de partidos, um amontoado de pessoas, de perder a eleição. O eleitor percebe isso, é muito interesse pessoal no jogo. Então ela tem que ser feita sempre em cima de princípios, primeiro, democráticos, né? E segundo, do interesse do eleitor, não do interesse apenas do grupo que está ali fazendo a coligação. Vou te fazer uma pergunta que talvez, não sei se você já viveu esse tipo de momento, mas eu acredito que eu estou quase enfrentando ele, que é o momento que eu já sou reeleito e não posso disputar a eleição por questões legais, né? Esse período de ociosidade, vamos dizer assim, porque vamos dizer que eu não disputo de eleição e fico aí alguns anos fora da política. O que isso afeta para um candidato que possa estar vivendo uma situação semelhante? Assim, é muito prejudicial? É tranquilo? O que tu vê na tua visão do marketing? Assim? São duas questões. Se nós for ver de uma forma mais simplista, ela é prejudicial. Por quê? Porque nós estamos acostumados a ver o produto na vitrine, né? Na prateleira. Essa é a nossa visão, né? A gente quer ver. Então, o cara não tem mais mandato, ficou fora e tal, não tá, né, tá fora do jogo. O holofote passa para outras pessoas, né? O foco passa para outras pessoas.
Se o cara ficar fora, acaba saindo por exclusão. Sim. Mas a política ela é muito dinâmica. E na política não é apenas o mandato. Claro que o mandato é importante. Todos estão na política sonhando com o mandato. Mas não é só apenas o mandato. Vamos dar um exemplo. Faz mais de 20 anos que o Jorge Bornhaus não tem um mandato. O último mandato do Jorge terminou em... Acho que em 2000? Acho que em 2000 não foi eleição de senador. Não, acho que terminou em 2002. Então faz 17 anos aí por aí que ele não tem um mandato. E eu não vejo que ele perdeu nem um pouquinho de influência dele na política. E ainda dita as regras, Rodrigo. Não, é influente na política, articula. Então, a política é muito mais complexa do que apenas o mandato. E o Jorge Bornhaus foi o exemplo que eu lembrei agora. Sim. Mas nós vamos vir aqui para São Lourenço daqui a pouco e vamos achar pessoas aqui que estão sem mandato há muito tempo e continuam ativos, né? Não vou dizer ditar, que ditar é uma coisa que não combina muito com democracia, mas ou pelo menos sentando à mesa onde essas regras são definidas. Então isso vai muito do perfil da pessoa. Se o cara sair do mandato e botar o pijama, vai ser esquecido em 15 dias. Mas se o cara sair do mandato e continuar fazendo política, não politicagem, fazendo a boa política, participando da sociedade, você não precisa ter mandato para participar da sociedade, e dos partidos políticos que são a base da democracia, o cara vai chegar numa eleição. O presidente da Assembleia, o Júlio Garcia, ficou 2 mandatos fora, voltou e foi eleito deputado. Parecia que nem mais está na política. Mas é a influência da pessoa na política. Então são 2 situações bem diferentes. Bem diferentes. Frutuoso, o papo está ótimo. Eu confesso que nós podíamos passar o dia aqui, né? Ia longe. O pessoal tem a nosso... O internauta gosta de vídeos mais compactos, né? Então, deixar aí à sua disposição para você fazer um convite para conhecer o teu trabalho, acredito que é de fundamental importância. Inclusive, mandar um abraço para o Tadeu, que é nosso parceiro também, é teu sócio. É um grande profissional. Fique à vontade. Eu que agradeço a oportunidade e quem quiser conhecer melhor o meu trabalho, www.queroservereador.com. É uma página que tem lá. Tem livro, inclusive. Tem um livro com esse nome, Quero Ser Vereador. E tenho também Quero Ser Vereador no Facebook, no Instagram. E também as minhas redes sociais, Frutuoso Oliveira no Facebook e Fruto Oliveira no Instagram. Estou sempre trocando ideias sobre política. Eu gosto de contar histórias da política. Eu acho que foi contando histórias que o homem se aglutinou lá nas cavernas, né, no princípio da civilização. E a gente gosta de contar histórias, eu gosto de contar histórias que vivi, histórias que outros me contaram. A maioria delas com toque de humor, que na política também não acontece só coisa carrancuda, acontece coisa engraçada. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Imagino. Fico imensamente agradecido por ter participado desse teu canal de comunicação. Obrigado. Que renda bons frutos essa entrevista. Com certeza. Inclusive, Frutuoso, só para finalizar, é uma homenagem ao seu avô, você contava. Né? É uma homenagem ao meu avô. E não vai ter agora, não é final da Libertadores da América? Então, quem são os Libertadores da América? Simão Bolivar, Eduardo San Martín e Frutuoso Rivera. Tá aí uma boa homenagem para você. Obrigado. Valeu.